Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o diretor executivo da Editora Brasileira de Arte e Cultura. É um prazer recebê-lo. Bom, Pedro, a Associação Paulista Viva ela tem uma parceria, com a editora, e eu já gostaria de começar falando justamente sobre este livro, que é Avenida Paulista, 120 anos de história. O que a gente poderia relatar a respeito desta publicação? Então esse foi um projeto desenvolvido pela Associação Paulista Viva, que a Editora Brasileira teve a chance de editar. É um livro bilíngue que foi editado para homenagear os 120 anos da avenida mais charmosa aqui de São Paulo e quiçá uma das mais do Brasil. É um projeto interessante que resgata não só a história da avenida, como ela foi inaugurada em 8 de dezembro de 1891, como a história dos casarões, todos aqueles que passaram pela avenida. E a gente também procurou mostrar as imagens contemporâneas, de quem circula, de quem vive na Paulista, tanto os executivos como os skatistas, os universitários. Então foi um projeto muito gostoso, foi muito bom ter trabalhado com a Associação Paulista Viva nesse desenvolvimento. E o projeto foi um sucesso, está quase esgotado nas livrarias. Olha que ótimo. E a gente observa, na verdade, que vocês têm até um acervo com fotos bastante antigas, lá do início da Paulista, onde a gente vê até bondes, um retrato completamente diferente do que a gente tem hoje na cidade. Interessante a gente verificar e resgatar um pouquinho essa história, né, Pedro? É muito legal. E a gente teve apoio de dois acervos que são mais antigos que a Paulista, que foi o acervo do jornal Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Então, com isso, a gente conseguiu pegar as primeiras imagens, desde os casarões que criavam até animais no fundo, imagens da Brigadeiro Luiz Antônio, que tinha trilho de trem, os primeiros carros rodando na avenida, que já tinham o seu trânsito na época. Então, resgatar essas imagens históricas, legendando, dando um pouquinho mais de detalhes para os leitores, a gente acaba conseguindo surpreendê-los, até mesmo os que moram e trabalham na Paulista. Porque muitas pessoas, eu imagino que hoje em dia frequentam a Avenida Paulista, elas acabam não sabendo de como é que foi essa história, de como é que era a Paulista. O engraçado da Paulista é que ela não é só história, ela tem essa carga histórica, ela é considerada um símbolo de São Paulo, ela é o centro das manifestações. Você pode perceber que tudo que acontece em São Paulo normalmente acaba ecoando na Paulista. A Paulista é um palco aí de eventos, manifestações, de comemorações, Sempre foi, eu entendo que vai continuar sendo. Todos de São Paulo e também de outras cidades acabam colocando a Paulista como um ponto turístico. Claro, é um cartão postal, de São Paulo. Quando a gente lembra de São Paulo, as pessoas têm que, principalmente as pessoas que não conhecem a cidade, têm que vir a Paulista, É uma delícia. Eu moro perto da Avenida Paulista, então eu tinha um interesse ainda mais especial para desenvolver esse projeto. Tinham ruas e histórias da avenida, como as histórias do Conjunto Nacional, que eu circulava e circulo nesses lugares e não conhecia. Então é um aprendizado para todos nós, Bom, já que a gente está falando sobre a publicação de livros, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona na verdade, o que é necessário e qual que é o processo até a publicação de um livro. Então, a edição de um livro de arte, ela é de certa forma bem complexa, porque ela envolve um conteúdo de textos e fotografias que precisam conversar. Então, no início, se complementar, Se complementam, tem que contar uma história, tem que trazer não só uma carga de conteúdo, mas também emoção. Porque para prender um leitor em 200 e poucas páginas de um livro, você tem que estar contando alguma coisa diferente, contando de uma forma diferente, tentando trazer um outro ângulo. E o gostoso do livro de arte é que a gente acaba tendo 2 níveis de leitura. Então você consegue ler através de um texto guia, mas nas imagens reconhecer pontos que você não tinha percebido, mas com o texto você acaba pensando alguma ideia, ou olhando sobre algum ângulo que você não tinha percebido. Então um livro de arte ele começa primeiro com a idealização do projeto,
Daí ele pode ser ou não aprovado em leis de incentivo, pelo custo que envolvem esses livros. É um custo muito alto, Pedro? É bem alto, é bem alto. Os livros são normalmente aprovados em leis de incentivo entre 200 a 350 mil reais, mas tem projetos que chegam, por exemplo, a 1 milhão. E a gente está falando de uma tiragem de quantos exemplares? De 3 mil exemplares. Então são projetos caros para serem desenvolvidos e também, de certa forma, complexos para serem distribuídos e vendidos para o leitor final, que é o nosso maior prazer. Ver o livro sendo lido, sendo comentado. Então, como a gente divide? A gente acaba pensando na linha editorial, procura alguns aceros ou fotógrafos que tenham esse tema como estudo e também autores que consigam contar uma história somando com essas imagens. Depois desse processo de pesquisa iconográfica, de produção do texto, a gente acaba traduzindo, porque os nossos projetos e grande parte dos livros editados no país, de livros de arte, também seguem nessa linha, são todos bilíngues, para poder atender o público internacional, o turista que vem visitar, que vem para cá, que sempre procura, leva de presente, leva por curiosidade, leva por ter gostado de algum lugar, alguma região. Claro, afinal de contas, o Brasil ele tem, na verdade, uma riqueza cultural enorme, né? Então, quando você fala em livros de arte, imagino que isso também encanta os olhos das pessoas de lá de fora, né? Encanta. E eles sempre procuram, assim também como a gente procura livros fora para trazer para nossa casa. Então, é um livro que desperta interesse de comunidades específicas, como a gente editou um livro para os italianos, mas também de cidades e outras regiões. Eu vou até mostrar aqui para vocês retratos da imigração italiana no Brasil, né? Esse foi um projeto muito especial, que a gente teve apoio do Instituto Italiano de Cultura, da Câmara Italiana também, da Embaixada, e a gente fez para o Momento Itália-Brasil. Então foi um livro que foi muito celebrado, foi um livro que contou a história da imigração italiana, não só para São Paulo, mas para outros estados do país. E depois dele a gente acabou indo para uma outra publicação agora para os alemães, que esse ano foi o ano da Alemanha no Brasil. Então esses livros históricos, eles são prazerosos de serem editados e são muito procurados. Uma pena que a gente ainda tenha alguns temas ricos que ainda não foram explorados. Mas... E nós temos aqui o Porto de Santos, 120 anos de história também, que se enquadra justamente nesse assunto que você está falando, né? Esses temas, essas datas redondas são sempre oportunidades boas, tanto para desenvolver o projeto, como para oferecer para as empresas e, sobretudo, para ser lido. Porque são momentos em que os livros e os temas saem na imprensa e todos procuram conhecer um pouco mais, enxergar como aconteceu, o que aconteceu durante todo esse período. Esse projeto a gente fez, recebeu apoio da Petrobras no seu lançamento, acabou gerando um seminário para 580 pessoas. Então a gente aproveitou para rediscutir a relação do Porto com a cidade de Santos. Então foi um projeto legal, interessante de ser desenvolvido e oportuno. O que é uma coisa boa em projetos históricos, né? Claro. Só para a gente fechar então, em relação à pergunta que eu te fiz, Pedro, como é que funciona na hora da publicação, em termos de porcentagem, como é que isso funciona da editora, da distribuidora, aonde vocês podem colocar as livrarias? Então, os livros de arte, eles são normalmente vendidos em livrarias. Tem um percentual que é vendido em sites de forma eletrônica, sim, tem. Mas o livro de arte é aquele livro que você precisa pegar na mão, folhear, entender, ver a imagem, entrar na história. E o número de livrarias no país que recebem esses livros de arte não é tão grande. A gente já tem, infelizmente, um número bem pequeno de livrarias espalhadas pelo país. Mas as que recebem livros de arte é ainda menor. Então, de um livro de arte que o custo é alto para desenvolver, o risco da editora também é alto. Porque da venda para o leitor final, a editora recebe só 40%. 60% fica, em regra, fica entre a distribuidora e a livraria. A distribuidora faz a logística de pegar os livros na gráfica, entregar nas redes de livraria, e a livraria, por sua vez, faz o trabalho de venda para o consumidor final, para o leitor. Então expõe e faz a venda final, que também é uma venda
complexa, difícil, porque eles dispõem de pouco espaço e o número de títulos, não só de arte, mas de outros temas é imenso. Claro, claro. Agora, a editora brasileira, ela desenvolve projetos que têm acesso às leis de incentivos. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para as pessoas poderem entender como é que isso funciona, de que forma elas podem, sim, publicar as obras, né? Então, a editora brasileira acabou se especializando em projetos incentivados, com foco especial na Lei Rouanet e no PROAC. Então a gente pensa nos projetos, desenvolve o projeto, submete para o Ministério da Cultura, certo. O Ministério da Cultura avalia o tema, vê sua pertinência cultural, vê se o projeto desenvolvido e o que foi orçado atende ao projeto, aprova, depois de aprovado, é publicado no Diário Oficial. Esse processo demora muito tempo, Pedro? Como é que funciona? Demora de 3 a 6 meses. Avaliação e aprovação. Avaliação e aprovação, tá, do Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. A editora chega a pensar num projeto durante 2, 3 anos, mas o Ministério da Cultura leva de 3 a 6 meses para aprovar. Certo. Depois disso, a editora, no caso o proponente, tem até 2 anos para captar. Então a gente tem uma autorização do Ministério da Cultura para procurar as empresas, mostrando o projeto, e se elas se interessarem no projeto, elas podem usar o imposto de renda, no caso da Lei Rouanet, no caso do PROAC é o ICMS. Tá, vamos falar primeiro da Lei Rouanet para as pessoas entenderem. No caso da Lei Rouanet, a empresa escolhendo o tema pode patrociná-lo e no caso dos livros, elas abatem integralmente o valor. Do imposto de renda. Então uma empresa que escolha patrocinar um livro, por exemplo, sobre o Porto de Santos, patrocina o projeto, tem um abatimento integral, então não gera um custo. Tá, porque esse custo na verdade é revertido, né, para o empresário. Ao invés dele pagar o imposto de renda, ele vai pegar essa mesma verba e dar para a editora, é Perfeito. Isso? Ele reverte o imposto em um projeto cultural. O que é muito interessante é que além dele não ter um custo direto, ele acaba recebendo um conjunto de contrapartidas e apoia algo que ele acredita. Claro. Então ele consegue apoiar um tema cultural, um tema ligado à educação e receber a exposição da marca no verso do projeto, dentro do projeto. E criar uma identidade da própria marca, né? Com ações culturais e artísticas. Perfeito. E com isso ele consegue mostrar para os seus clientes, para os seus stakeholders e para a sociedade que ele vem apoiando cultura, que ele vem estimulando a produção de cultura, que é, no nosso caso, de quem trabalha na área cultural, que somos apaixonados, mas também a gente conhece o conjunto de limitações que a gente enfrenta dia a dia. E produzir cultura no Brasil sempre foi, e infelizmente continua sendo difícil. Então o apoio da iniciativa privada, seja através de leis de incentivo ou de patrocínio direto, é sempre bem-vindo. Então no nosso caso, a gente desenvolve esses projetos, apresenta para as empresas, depois de patrocinado, a gente leva de 6 meses a 1 ano para publicação, para editar o livro, tá. E para entregar para o patrocinador a sua cota de livros, assim como para bibliotecas públicas. Uma porcentagem disso vai para as bibliotecas, é isso? Isso, uma cota para os patrocinadores, uma cota grande e importante para as bibliotecas públicas do país e o restante segue para as livrarias. Então o livro sai do papel, sai do projeto, ganha vida, acaba circulando em escolas, em bibliotecas e vai para o leitor final. A gente organiza um lançamento, sempre um lançamento que a gente convida a equipe que participou, todos que estão envolvidos, os autores de texto, que é o momento final, um dos momentos mais gostosos de toda essa ópera, né? Você falou bastante sobre a Lei Rouanet, certo? Mas além da Lei Rouanet, nós temos outros incentivos também, né? Temos sim. No caso do Estado de São Paulo, a gente tem o PROAC, que usa o ICMS, que também funciona muito bem. Então as empresas com base no imposto recolhido, elas têm um cálculo de até 3% para gastar em projetos culturais. O interessante é que, no nosso caso, as leis de incentivo apoiam cultura, mas também tem esporte. Então eu convido as empresas e os seus departamentos tributários conversarem bastante com os departamentos de marketing, entenderem quais são os limites e quais são os valores que eles podem usar. Certo. E procurar esses temas, esses projetos para incentivar. Bom, a gente tem também aqui, que é uma outra linha, Raízes do Brasil.
Imagino que esse seja um livro de bastante interesse de estrangeiros também, para conhecer um pouco mais a nossa cultura, né? A gente acabou dividindo em 3 eixos para poder passar os projetos melhor organizados para as empresas. Então a gente trabalha com o eixo de memória. Esse eixo em especial, que a gente apelidou de Brasilidade, são temas que são indispensáveis a serem abordados no sentido de importância cultural, mas que também vão muito bem nas livrarias. Então esses projetos que mostram o país de uma forma mais abrangente, mostrando aí de forma equilibrada todos os estados, nossa cultura. O livro é sempre uma oportunidade de você não só visitar o seu país sem ter a dificuldade de viajar, mas também de refletir. outro modo, né? De outro modo. Bom, e aqui a gente tem um livro extremamente especial, né? Sobre o Pelé. Queria que você contasse um pouquinho, porque esse daqui... Foi um projeto e tanto. Esse projeto a gente desenvolveu com o apoio da Unesco. Foi um projeto que contou a história da carreira do Pelé. A gente esteve junto com o Pelé algumas vezes para aprovar o material, para o lançamento. Foi um momento muito especial da editora. A gente acabou lançando esse livro junto com o apoio da Coca-Cola também, que estava apoiando um grande evento esportivo. Então esse projeto foi um projeto bem internacional, acabou indo para uma versão e-book, que hoje está disponível em Smart TVs. Então o que eu gostei bastante desse projeto é que não só falar da maior personalidade do esporte, de uma pessoa que encanta a todos, mesmo tendo parado de jogar há mais de 40 anos. Não, com certeza, ele é uma referência mundial, né, Pedro? É um orgulho pra gente tem que valorizar muito isso. Já que a gente está falando um pouquinho sobre o esporte, a Avenida Paulista é vitrine, né, da América Latina, e ela dará boas-vindas aos turistas estrangeiros durante esse grande evento esportivo. A Associação Paulista Viva ela promove uma exposição cultural chamada Paulista de Todo Mundo. Um imenso painel com as bandeiras das 32 seleções do Mundial estão expostas na fachada do Conjunto Nacional. A produção é coordenada pela Cooperax, que é uma cooperativa de arte alternativa e coleta seletiva, e conta com a participação de pessoas com limitações psíquicas e físicas do CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, e do CAPS Itapeva, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O projeto ele tem a consultoria do professor e pesquisador Thiago Berg, que é um especialista em bandeiras e hinos. E agora a gente vai conhecer algumas curiosidades sobre as bandeiras. Na bandeira da Colômbia, o amarelo simboliza a verdade e a justiça, o azul representa os mares e o céu do país, e o vermelho simboliza a fraternidade e o sangue dos libertadores pela independência. A bandeira da Grécia de listras azuis e brancas, com uma cruz branca no cantão azul, foi usada durante a luta pela independência. A tonalidade azul mudou ao longo dos anos, desde o azul claro até o azul escuro, que foi introduzido na década de 1970. A bandeira da Costa do Marfim revela a natureza do país. O laranja simboliza savanas ao norte e o verde as florestas tropicais ao sul, enquanto o branco representa os puros rios do país, além da paz e da harmonia. A bandeira japonesa é oficialmente chamada de disco solar e é a expressão visual do nome do Japão, que significa a origem do Sol. A lenda diz que o Sol foi o antepassado dos imperadores japoneses e o disco solar era usado como distintivo imperial desde o século XIV. Você acredita, Pedro, que a bandeira ela realmente é um símbolo máximo de um povo? Eu acredito que representa muito. Eu acredito que todos nós, ainda mais em momentos assim de grandes comemorações, procuramos nos enxergar nesses símbolos. Eu acho que a bandeira, sim, a nossa bandeira, a bandeira brasileira, quando a gente enxerga naquele momento de dificuldade ou numa grande final, ela sempre emociona. E acho que muitas vezes também quando a gente está fora do nosso país, né? Que a gente visualiza a bandeira, você realmente tem um certo, não sei, um carinho, né? Pela pátria. Eu acho que é interessante a gente resgatar um pouquinho essa parte histórica também, né? Muito legal esse projeto desenvolvido pela Associação Paulista Viva. Acredito que o momento é ótimo para isso. E fazer essa homenagem a outros países mostra toda a nossa generosidade,
mostra a importância das bandeiras, mostra que o Brasil sabe receber bem. A ideia é essa, né? A ideia é a gente realmente mostrar que a gente pode dar, sim, boas-vindas às pessoas, aos estrangeiros, e fazer da Paulista um grande palco, né? Eu acho que a escolha da Avenida Paulista para receber esse projeto foi ideal, porque é um lugar que todos circulam, nós brasileiros como os estrangeiros, e ela é um símbolo máximo aí das nossas cidades. Eu acho que funcionou bem, acho boa ideia. Já que a gente está falando da Paulista, quem conhece a Avenida Paulista, muitas vezes fica assim encantado, né, pela diversidade que existe por lá. Veja algumas opiniões de pessoas que frequentam a nossa avenida. Muito bonito, eu quero dar uma visita de São Paulo à Paulista. É um dos lugares que tem mais coisas ao redor, né? Acho que não tem nada que não tem aqui por perto. Supermercado, banco, tudo que você precisa tem perto. Perto de tudo, centro comercial, tem lazer, gastronomia. Acho que aqui é o coração de São Paulo, né? Você é uma pessoa que frequenta, que gosta da Avenida Paulista, consegue usufruir essa diversidade que ela tem? Porque muitas pessoas falam, né, da parte de negócios, é um grande centro financeiro, mas também tem um lado cultural, gastronômico. Eu sou suspeito que eu moro na região, então eu sempre gostei da Avenida Paulista. Mesmo quando eu cheguei com 16, 17 anos aqui em São Paulo, eu frequentava o MASP, eu gostava de andar na Avenida Paulista, mesmo por andar. Eu dificilmente usava metrô para correr a Paulista inteira. Eu acho que grande parte dos paulistanos devem fazer isso, circular para a Avenida Paulista para ver o movimento. Então é um dos poucos lugares que a gente enxerga um skatista do lado de alguém de gravata, falando no celular. Por ela ter sido, eu acredito, uma das principais e mais antigas, eu acho que ela acabou sendo adotada por todos. Bom, a gente falou de alguns segmentos em relação à sua editora, mas ainda temos mais um aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, Energias Renováveis do Brasil. Você pode comentar um pouquinho para a gente, Pedro? Então esse é o terceiro eixo. Que é sustentabilidade? Isso, que trata sobre sustentabilidade, que é um tema forte que não vai sair da pauta pelos próximos muitos e muitos anos. Esse livro a gente lançou na Rio+20, então é um livro que procurou trazer aí o tema das energias, não só no uso, mas no consumo. Não só no consumo, mas também na produção, que é uma preocupação que a gente tem que ter. A questão do consumo é uma questão vital, consumo inteligente, consumo racional, o reaproveitamento. Então esse é um dos eixos que a gente vem trabalhando fortemente. Energias Renováveis foi um dos livros que a gente desenvolveu para a PUC São Paulo. Então foi um projeto interessante que acabou convidando professores de outros países para opinar e nos ajudar com as alternativas energéticas aqui no país. Mas eu acredito que nesse campo de sustentabilidade tem muito ainda por ser discutido de uma forma séria, de uma forma comprometida com novos resultados. Esse é um dos campos que o Brasil tem como avançar muito, gera emprego, é uma área econômica que é rentável, que tem muito para ser explorada. Para crescer, né? E você também tem este outro livro que tem uma história bastante interessante em relação ao lançamento. Conta um pouquinho pra gente, Pedro. Então esse livro a gente editou para o casal Amir Klink e Marina Klink. As fotos são da Marina, são lindíssimas. Eles foram diversas vezes para a Antártica. Então o livro ficou muito legal. Tem uma resenha do Matthew Shirts, diretor da National Geographic. E foi um projeto especial não só na edição, como no lançamento. Então a gente acabou, por ideia da Marina, levando um navio norueguês quebra-gelo para a Antártica, e a gente fez o primeiro lançamento da história no continente gelado. Nossa, então foi um navio... Foi uma aventura, não foi um lançamento, né? Foram 26 pessoas balançando, enjoando, mas que todas adoraram a viagem, porque é fantástica, merece ser, fora a brincadeira, merece ser visitado. O Brasil está lá agora recuperando o campo que perdeu pelo incêndio que teve na base, mas que é um dos poucos lugares que mistura paz e ciência, que é um ponto que o Amir sempre defende, né? Então o lançamento tinha que ser especial. Então o lançamento aconteceu em meio aos pinguins,
Ai, que delícia. Foi o primeiro lançamento da história, é difícil você inovar mundialmente em alguma coisa. E nesse campo, eu acho que normalmente os livros você lança em livrarias. Eu já estive aqui com uma pessoa que lança na própria banca de jornal na Avenida Paulista, que eu achei também interessantíssimo, você lançar um livro na banca. Mas em relação a este, realmente surpreende, né? Foi um esforço bom e grande, mas que valeu a pena. Porque a gente tinha que coroar e, de certa forma, apresentar esse projeto não só para o Brasil, mas para o mundo. Então a gente precisava inovar e precisava levar o mais longe possível. E era um projeto que a gente gostaria de fazer da melhor forma possível, e assim saiu. Bom, nosso tempo já está acabando. Você gostaria de deixar algum recado? Lembrando, gente, que vocês têm as publicações da editora todas no nosso site. Você quer deixar algum recado para os telespectadores, Pedro? Eu convido as empresas a conhecerem os projetos. A gente tem um pool de projetos aprovados olhando São Paulo. Tem alguns temas interessantes, por exemplo, como os 460 anos de São Paulo. Então envolve um aniversário importantíssimo para o país. Uma data marcante. Nessa linha dos aniversários, a gente conseguiu, felizmente, aprovar um projeto, outros 3 projetos importantes. Um sobre os 120 anos do Museu do Ipiranga. Um terceiro sobre os 60 anos do Ibirapuera, nosso Parque do Ibirapuera. E um quarto, que é um documentário, daí não um livro, que a editora também abriu um braço para produzir cinema, documentários, que é sobre os 80 anos da USP. E também os de Lei Rouanet, que estão divididos nesses campos que a gente conversou. E apoiarem iniciativas culturais, procurarem conhecer quais são as contrapartidas, como funciona. Toda empresa hoje, eu acredito que tem que ter um braço, tem que ter uma imagem sociocultural clara para os seus clientes, tem que se posicionar. Acredito que essa é a linha que as grandes empresas têm assumido. E nesse campo existem bons proponentes no país, têm trabalhado não só com livros, como teatro, cinema, que estão aí com boas ideias, bons projetos e procurando principalmente bons patrocinadores. Maravilha, eu quero agradecer a sua participação, viu? Eu que agradeço o convite. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados, escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.